vou começar com algumas perguntas que a gente tem aqui gravadas. Pergunta para você, Ricardo, do Daniel. Boa tarde, meu nome é Daniel Freire, eu sou do marketing esportivo do Grupo CIMED e minha pergunta vai para o Vilar. Vilar, eu gostaria de saber se existe dentro do projeto de vocês uma expansão do campeonato para clubes de outros países e, aliado a isso, se existe um pensamento de um novo formato para a competição. Perfeita pergunta. Sem dúvida, nós estamos aí já com discussão para trazer a Ásia, assim como no ano passado não foram só brasileiros e alemães, foi também Ucrânia e Colômbia. Continuaremos aí englobando países, né, com esse espaço no calendário para participar do evento. E, em termos de formato, nós já estamos, sempre dependemos do calendário, né, e você tem que atender às necessidades técnicas de todos os diferentes países e seus clubes, mas já estamos aí mobilizando um novo formato para o ano que vem, na procura daquela final que esperamos. Eu aproveito o embalo para fazer essa pergunta aqui do Carlos Machado. Já tem os clubes confirmados que vão participar de 2017? Não, nós não temos todos os clubes confirmados ainda. Temos os clubes que já estão sob contrato por alguns anos, né? Vocês sabem do Corinthians aqui e na Alemanha também. Então, acho que logo mais o nosso plano é para que até junho nós temos os clubes confirmados para o ano que vem anunciados. Pergunta para você agora, Márcio, do Gilmar. Boa tarde, Márcio. Nós vivemos um fenômeno de internacionalização dos clubes europeus, do Brasil e em todas as partes do mundo, conseguindo ter mais torcedores fora do que dentro dos seus países. Você que é um especialista no assunto, presidente de uma empresa que consegue fazer isso com uma facilidade incrível, com orgulho para o brasileiro, levando para todo mundo. Qual é a dica que você teria para que nós fizéssemos o caminho ao contrário? Fazer com que o futebol seja muito forte lá fora, que os nossos clubes tenham torcedores e que sejam reconhecidos no mundo todo como é a marca da sua empresa. Gilmar, não é fácil não, sabe? É muito fácil, é difícil, dá um trabalho danado. Eu acho que a primeira coisa, tem que ter o que comunicar. Está chegando aí o som? Usa isso aqui. Eu acho que a primeira coisa, você tem que ter o que comunicar. Então, eu acho que se você tem, de fato, jogadores e clubes no Brasil que praticam futebol, que enche os olhos de assistir, é o primeiro passo para você poder internacionalizar. Se o futebol não estiver bem feito, não tiver bons atletas aqui, os principais estiverem lá fora, você vai ver o atleta brasileiro jogando lá fora, não ver o atleta brasileiro aqui dentro, que aqui não estarão os melhores. Então, acho que o primeiro ponto é você ter, de fato, aquilo que internacionalizar. Pegando a experiência do que fizemos na Alpargatas, a gente primeiro queria ser líder local para ter um produto vencedor aqui, para depois você levar o produto para fora. Então, acho que o primeiro passo é assim, o futebol tem que ser vencedor aqui, tem que ter organização, tem que ter craque, tem que ter time, tem que ter estádio cheio, não pode ter torcida única e tem que fazer esse espetáculo. Segunda coisa, uma vez feito isso, você tem o que levar para fora, porque você terá um fato real acontecido aqui, e não só uma imaginação, um sonho. E aí, para levar para fora, eu acho que levar, às vezes, é mais fácil até você começar levando, trazendo pessoas de fora para cá, para assistir, para ver, para gostar, e aí você começa a dar o gostinho do que as pessoas podem levar em termos de craques, de jogos, de plateia, e começa a levar isso para fora. Aí, certamente, é bom começar por países onde tem uma proximidade maior, uma cultura, talvez Portugal, talvez Espanha, talvez Angola, sei lá, países onde tem uma cultura mais próxima, línguas mais fáceis, que você consegue levar e começa assim, começa devagarzinho, depois vai crescendo. Mas, como disse, tem que ter dinheiro para investir, tem que ter paciência e tem que ter gente muito boa para isso funcionar. Caroline, qual é o segredo do sucesso da Bundesliga? Por que faz tanto sucesso? Por que vende? I think it has a lot of different factors. Of course, the World Cup 2014, I don't want to rub it in. I just said it really helped all over the world to gain awareness and to actually tell the story that the World Cup winners, most of them are playing in the Bundesliga, and it's a huge factor for us to sell the league abroad. And I think you talked about German cars and German systems that might not have adapted so well to the Brazilian mindset, but
I think Germans provide very good production. They provide a good product in total. The quality of play, we talked about it earlier. I think the quality of play is very high. The competitiveness is there. Bayern Munich might be at the moment like the strongest team, but in the past years we've seen many different teams that were very successful. We had in the Champions League, we had Dortmund playing Bayern Munich. I think that was for the Bundesliga. That was a huge step forward, and everybody is realizing it. So that will, at the end of the day, it's the players on the pitch and it's the stars that come to our leagues. How I told about Chicharito coming to the Bundesliga, deciding for the Bundesliga to play there. That will help in the long run to gain more traction overall. Arturo, If quer complementar? If I can add to that before we jump into the next question, Germany is probably the best example, along with England, on what you've shared before. Take care of your local business first. Take care of your league. Take care of your team. Take care of your brand locally, and then expand. And then try new experiences. Try new commercial opportunities abroad. But the Bundesliga, it's a really good example actually of a product that in Germany has gotten to a point where, of course, there's always room to growth, but they've already reached a point where their next step, or their obvious next step, is to escalate and go to markets outside of Germany. Essa pergunta aqui é da Valesca Araújo, ela trabalha aqui na CBF. Qual é o plano ou objetivo do Barcelona para o futebol feminino? Como é que o clube vê as atletas femininas? At Football Club Barcelona, for the ones that don't know, I think I mentioned something, but very briefly. Football Club Barcelona, our line, our most important phrase, if you will, is Més que un club, which means more than a club. Football Club Barcelona is not just a soccer team or football, obviously. We also have basketball, we also have futsal, we also have handball. We have about 6 or 7 professional teams at FC Barcelona. Obviously, that soccer is the most important, but since last year, women's soccer went from an amateur discipline at FC Barcelona to a professional discipline. And the idea is to turn it into basketball, futsal. We are European champions in basketball. We are European champions in futsal, European champions in handball, and the idea is to do exactly the same with the women's soccer, to turn it a professional discipline and treat it as such. Tem mais uma pergunta aqui do Gustavo. Boa tarde, meu nome é Gustavo Azan, sou da Ernst Young, estou prestando consultoria para a CBF. Eu tenho uma pergunta para todos da mesa. O que os clubes brasileiros devem fazer para combater a tendência que existe da meninada, da garotada, começar a usar a camisa do Barcelona, do Manchester? E o que os clubes brasileiros devem fazer para evitar isso ou começar a transformar esses meninos em torcedores do Brasil de fato? É porque você tem um fenômeno impressionante. Qualquer pelada que você vá, qualquer clube que você vá hoje, você vê os meninos usam a camisa do Barcelona. I think that there's an obvious trend here in Brazil, and it is that European clubs are gaining territory while Brazilian teams are losing territories. I think that's the reality, and it shouldn't be the case. I think there's enough room in Brazil to where kids can be wearing Flamengo jerseys and Corinthians jerseys and you name it jerseys, but also Barcelona jerseys, because there's patriotism in Brazil, of course. People want to follow Neymar and have his jersey, or people want to have, if we think Real Madrid, Marcelo's, if we think any other team, it's good that the Brazilian follower of soccer to have the capacity of buying a jersey from their favorite player. But I think the problem relies on the fact that the Brazilian, the product here in Brazil is losing ground, while other leagues, other teams are gaining ground here in Brazil. Fala, Ricardo. Só para complementar, acho que as duas perguntas, né? Nós aqui conversamos sobre alguns tópicos em diferentes aspectos. E ouvimos aí do crescimento da Alpargatas aí nos últimos 10 anos, que era um negativo investimento e virou hoje a principal fonte, acho, de receita internacional, né, da marca. E também ele falando sobre o longo prazo, que é importante para nós. Mas mais importante que isso também, que é um problema para nós que nós estamos aí nos resolvendo, é a identidade. Ele falou sobre valores, entender quem você é, qual que é a sua mensagem. Por que o Barcelona tem isso? Porque todo mundo sabe identificar com alguma coisa. Então, eu acredito que do nosso lado, nós temos a matéria-prima, está toda aqui.
Nós temos aqui os melhores jogadores que ele acabou de mencionar. Temos os são talentos, temos camisas de e clubes fortes, nós temos grandes. a capacidade de reciclar. Então, eu acho que definindo isso e com uma estratégia de planejamento juntos, nós temos também a capacidade de ir para o mundo. Mas são esses primeiros passos aí que vão levar o nosso futebol, de novo, num patamar fora de campo, como dentro de campo, para o lugar que merece estar, porque temos tudo aqui. You wanna talk? Yeah, I think we see the same phenomenon in the US. The little kids, and this is actually, I think, where Brazil and a lot of other nations have to get, and they have to communicate with the millennials, with the young kids and the teenagers who are going up to their parents saying, "Oh, daddy, I want this Barca shirt." And that didn't come from yesterday. I mean, clubs like Barcelona, like Manchester United, they started coming to the US 15 years ago, playing their games, and they do it on a consistent basis. It's the appearance in the countries, and they worked hard on it. It's not that they got it from day to day, but I think like focusing on the young target group and communicating well to this target group and associating and giving identity to what Brazil actually stands for. I think that's what you also talked about, Jogo Bonito. Like there are a lot of points where Brazil can start identifying their passion for it, and I think that will go a long way. But there's always a start. It will come over time, and the expectation should not be that it will be better tomorrow, but maybe the next day or the day after. Pergunta agora para você, Márcio, feita pelo Walter. Márcio Utz, presidente da Alpargatas, meu querido amigo, queria aproveitar a oportunidade que você está conosco aqui na CBF para lhe perguntar o seguinte: um dos graves problemas do esporte brasileiro é a sua incapacidade até agora de internacionalização. A não ser pelas disputas internacionais das seleções, nós não estamos conseguindo internacionalizar a marca dos clubes brasileiros. Como é que uma empresa como a Alpargatas, que internacionalizou seu nome, pode nos ajudar a compreender esse mecanismo e essa transformação? Walter, eu acho que a parte internacional, que talvez não esteja progredindo com a velocidade ou com a intensidade que deveria acontecer, eu acho que ela tem um pouco das razões estruturais que foram respondidas aqui, que eles falaram agora há pouco aqui, porque que o sujeito usa a camisa do Barcelona e não usa uma camisa de um time brasileiro. E isso tem que ser resolvido. Eu acho assim, por que não usa a camisa de um time brasileiro? Porque o jogo começa às 10 da noite na quarta-feira, a mãe manda o filho dormir cedo, porque senão no dia seguinte não acorda para a aula. Então, por que o jogo não é mais cedo? Provavelmente pelo acordo da CBF com a transmissão. Então, assim, são coisas difíceis, mas tem que mexer. O que eu fiz no Alpargatas? Troquei todos os diretores que não concordavam comigo para fazer a empresa ir para fora. Talvez a gente tenha que parar e pensar, por que as famílias não vão nos estádios? São Paulo agora é jogo de torcida única. Isso é uma aberração. Nunca vi um negócio desse. Por quê? Porque a segurança pública não está funcionando, então os torcedores são vândalos. Como é que fez na Inglaterra? Prenderam as pessoas, tiraram do estádio e resolveu. Então, acho que tudo isso faz com que o futebol seja mais admirado lá fora do que aqui, porque tem mais atitudes. Eu acho que, se por um lado a gente tem jogadores brilhantes que jogam, a maioria deles joga lá fora, até que você convoca a seleção, a maioria deles tem que viajar, nenhum deles está aqui dentro. Boa parte vem de fora. Então, os maiores talentos estão jogando fora. Para mim, já é um problema. Agora, o que fica aqui, portanto, são aqueles que não foram contratados, que ficaram lá fora 2, 3 anos, voltaram para cá, ou estão no fim de carreira e retornam para cá. Então, acho que é uma dificuldade natural, porque se você não tem o que mostrar lá fora, você não atrai ninguém. Como é que eu vou internacionalizar alguma coisa? Você nunca vai me ver comendo, por exemplo, pimentão. Porque eu não Ou seja, o trabalho tem que ser feito em casa primeiro, para daqui, dando certo. É aquilo que você falou. Primeiro local, deu certo o local? Ótimo. Aí então você vamos... Veja bem, se você não gosta de uma coisa, você não faz. Eu não gosto de pimentão, não compro pimentão. Eu nunca vou comprar um carro da Lada, porque eu não gosto da Lada. Então, assim, se você não gosta e não está feliz com o futebol que você tem aqui dentro, tem que tomar decisão para corrigir. E as decisões doem. Né? É difícil fazer isso. Eu entendo perfeitamente que é muito difícil fazer. Não tem nada fácil nesse negócio. Pelo contrário, só tem coisa difícil. Tudo que era fácil já foi feito. Tudo que era fácil foi feito. Não tem mais nada fácil. Tudo que era fácil acabou. Agora só tem as coisas difíceis. E aí eu acho que é por aí. Para a gente levar o futebol brasileiro para fora da seleção, né, os outros times, e ter admiração, eu acho que tem que ter talento, tem que ter craque, né, tem que funcionar.
os brasileiros têm que ir para o campo com tranquilidade. Porque aqui tem camisa forte, tem torcida grande. Por que, como não consegue sobreviver, né? O marketing não consegue sobreviver da venda de camisa, de produto, de ingresso? Porque eu acho que o marketing tem que ser verdadeiro para sobreviver. Se ele for falso, você não sobrevive. Você vai dizer assim, olha, meu time é legal, compra a camisa. O sujeito compra a camisa, anda com ela em São Paulo, no Itaquera, o outro bate nele com uma barra de ferro. Por quê? Porque ele está usando a time do camisa adversário. Chega aqui no Rio, você vê aqui a mesma rivalidade. Você vai em Minas, minha terra, eu sou mineiro, mesma verdade. Teve gente que morreu na rua, ou seja, então, assim, é uma parte que tem a ver com a administração do futebol, sim, mas outra parte tem a ver com a educação mesmo do povo, tem a ver com o poder de polícia. Mesmo isso é crime, entendeu? Tem que ir lá pegar, prender, tomar uma decisão, fazer o que tem que ser feito, tomar as decisões e executar as decisões. Aqueles caras que mataram o cara o colombiano lá, estão tudo solto aí, fazendo tudo. Boliviano, né? Estão todos soltos. Aí outro foi preso outro dia de novo, assaltando de novo em São Paulo. Tá certo? Quer dizer, e aí? Sabe? Aí é difícil você ter o pai que tem confiança de ir para o estádio, levando a filha, levando a família, levando a mulher. Eu estava contando, quando eu era garoto aqui no Rio, morava no Meia, nós somos 9 irmãos. Meu pai ia para o estádio com 10 pessoas. Meu pai mais os 9. Tudo garotinho, porque era tranquilo, para o Maracanã, voltar. Manda aí hoje. Não vai. Então, acho que tem um pouco de educação mesmo das pessoas, tem um pouco mesmo de capacidade das pessoas de compreender que isso é esporte, não é uma guerra, que isso é um lugar para divertir, não é um lugar para você sair de lá sem dinheiro, que roubou a carteira, sem a vida, muitos morrem. E também é um pouco de administração. Talvez eu acho que tem que pegar e dizer, olha, quantos jogos vamos ter na semana, quais são os horários desses jogos, as pessoas podem ir nos jogos ou não podem. Acho que tem as duas coisas para caminhar junto para a gente ter eu te confesso que na Copa do Mundo eu fiquei na expectativa, vou no estádio, vamos ver se as pessoas vão respeitar os lugares, né? Porque assim, eu tive a oportunidade de fazer uma Eurocopa na Polônia e passei um mês lá trabalhando para o Sport TV e fiquei observando o comportamento dos torcedores. Aqui no Brasil era assim, peraí, esse aqui é meu lugar. Ah, irmão, senta aqui, tá bom, tanto faz, senta aqui ou ali. Né? Sim, mas eu paguei por esse lugar, eu escolhi esse lugar aqui. Né? Não tem, é cultural. É isso, exatamente. Então, acho que tem coisas. Há coisas muito difíceis de serem feitas, mas que foram feitas. Quer alguns exemplos? Campanha da AIDS. Usa a camisinha, porque você vai transar com alguém, você vai passar e vai pegar AIDS. Hoje todo mundo usa, usava, um pouco, mas o índice de contaminação, que era super alto no Brasil, caiu. Um tema íntimo, um tema tabu para igrejas, para algumas crenças. Foi tratado de maneira séria, de maneira adulta, chocaram muitas pessoas, mas resolveu. Então, aquela tendência crescente, absurdo, o Walter, que é médico, sabe disso, quer dizer, subindo aquele absurdo, estabilizou, caiu. Hoje dizem que andando de lado, mas eu acho que a campanha está estabelecida. É uma coisa difícil de ser feita, dura, cheia de tabus religiosos, tabus culturais, tabus étnicos, mas foi resolvido, de alguma maneira. Mas por quê? Fazia claramente, né? O cara lá transando, dê a camisinha, você pega a AIDS, você morre, seu filho da mãe. Certo? O cara vai lá e toma cuidado com isso. Pega o tema do cigarro. Né? Começou campanhas fortes, tal, não fuma no ambiente. Tal. Hoje, acho que o cigarro no Brasil reduziu dramaticamente o uso de cigarro. Por causa dessas campanhas mais duras, né? Campanhas mais difíceis que são feitas. E assim, tem vários exemplos que você pode pegar. Bebidas, somente para morte de 18 anos. Sei que ainda tem gente que compra. Mas são coisas que precisam ser pensadas e atacadas de frente, por mais que sejam quebras de paradigma. Para mim, uma grande quebra de modelo estabelecido, para não ficar naquela referência circular que o Einstein falava, a estratégia de você tentar fazer a mesma coisa várias vezes, que deu errado a primeira vez, dá a segunda, terceira, quarta, quinta. Quando você quebra isso, faz uma coisa nova, você muda. A campanha da AIDS, para mim, foi uma das coisas mais brilhantes nesse sentido. Não, eu acho só, completando um pouco o que ele falou, eu concordo em muitas coisas, e eu acho que envelopagem. Nós temos o produto. Isso aqui, essas cores, é impossível no mundo, pode se passar mais 10 anos que não vão esquecer. A magia continua aqui, mesmo que não ali mostrada no dia a dia mais e com algumas derrotas e tal, está aqui. E o futebol nosso tem uma demanda internacional. Mas essa envelopagem que acabou de mencionar, do nosso produto e como nós queremos ir para fora, eu vejo esse assunto aqui com um potencial gigante para o Brasil, para os clubes brasileiros também, e caminhando junto. Então, acredito que isso deixa de ser um risco, né? Se eu estou falando, vamos entrar na defensiva, porque tem clube de fora chegando aqui para competir no mesmo mercado. E vamos tornar isso daqui, com o nosso potencial, um fator aqui, de não um ataque, mas eu acho que nós temos que ir para fora e temos que buscar também o nosso mercado lá, assim como resolver internamente os nossos valores e envelopar para fazer isso. Acho que são etapas... É verdade, Ricardo. Eu só, complementando um pequeno ponto em relação ao que você fala, com o que eu concordo plenamente, eu penso assim,
problemas pequenos, em geral, as soluções são pequenas. Se você tem dor de cabeça, você vai tomar cibalena, sei lá, toma lá, está resolvido o problema. Agora, se você tem um problema grande, você tem que ter uma solução grande. Eu acho que isso significa o tamanho do potencial. O mercado brasileiro, no caso do esporte, especialmente do futebol que nós estamos falando aqui, é gigante, entendeu? É muito grande, é muito grande. Vê o que aconteceu, vimos no Barcelona, outros clubes também, que isso é bem legal. Então, eu acho que o que me anima nesse caso é assim, tem o que ser feito, há o que ser feito. E há um investimento grande a ser feito, por quê? Porque o retorno será grande. Você pode fazer um projeto desse, você pode fazer uma TIR, pode fazer um ROI, que faz o indicador que você quiser, um VPL, você pode fazer que ele vai dar resultado. Porque se bem feito, feito sem medo, né, de quebrar modelos, de abrir essa referência circular errada, eu acho que tem um campo gigante pela frente. Eu acho que aí vocês estão administrando agora a CBF Futebol no Brasil, talvez tenham pela frente aí essa gigante oportunidade, né, de fazer a coisa certa. Quer falar, Arturo? Yes, just to add a little bit, I agree 100% with everything you said. I think I really believe that the problem here in Brazil relies on execution. There's experience, there's ex-professional soccer players. Dunga on Monday, 1,000 players leave Brazil every year. I assume that some of those players retire at some point and come back to Brazil. Those are players that have knowledge. Those are players that have played for FC Barcelona, for Chelsea, for Manchester United, for top clubs in the world. There's some knowledge. They must have some knowledge that they can bring back to Barcelona, to Brazil, and invest in football here. I, again, repeat, I think the problem relies on execution, because for what I've heard so far from major corporations like Avellanas, I've heard coaches speak, I've heard marketing directors, everyone seems to know how to solve the problem, but for some reason the problem does not get solved. So I really believe that the problem will be solved once the directives or whoever, the influencers of soccer in this country start to execute what everyone seems to know how to solve. Tem uma pergunta aqui que eu acho que, enfim, vocês vejam quem pode responder. Devemos começar a nossa internacionalização pela América Latina ou atuar em outros lugares do mundo, né? E aí eu complemento a pergunta com uma outra aqui para você, Arturo. O mercado, né? Qual é, na sua opinião, hoje um mercado que seria um mercado promissor? Seria a China? Na sua opinião, qual é o mercado? E como a gente poderia começar essa internacionalização? Depois, é claro, do que disse o Márcio, muito bem dito, resolver o nosso problema aqui em casa, está funcionando aqui? Então tá, agora a gente pode sair. Okay, so the first question, I think that Latin America, it's a clear next step. I'm originally from Venezuela, so I grew up playing soccer, always looking after Brazil. I actually grew up supporting Brazil until Venezuela started playing competitive soccer or football. But Brazil was my national team really when I was growing up, and it's similar to other countries as well. There's a huge following for Brazil in countries like Chile, even like Argentina, Peru, Paraguay, Bolivia. The influence of Brazilian soccer in Latin America, it's huge, and it's there. And the clubs will have to find a way to determine or to find the best route to exploit that interest that's already in Latin America. But to answer, just to simply respond to your question, I think that yes, that a clear next step for Brazilian football, obviously first to figure out their problems internally and to build their brands internally. But Latin America, for me, it's a clear next step. Another interesting fact, that Dunga shared on Monday is that there's no international players playing in Brazil. 1,000 players leave Brazil, but then we don't get any players. How come there's no Mexican player playing in Brazil, for example? There's got to be one Mexican that's good enough to play in Brazil. Mexicans are very patriotic. You get one Mexican player in Brazil, and you will open up the Mexican territory, just like Bayern Leverkusen did with Chicharito. The same with Chile, the same with Venezuela, the same with Peru, Paraguay, Argentina, and Uruguay. So there are ways to do it. The interest, it's already there in Latin America. I can tell you that because I'm Venezuelan and I've lived it. They just got to do it. Desculpa. You're going to add to the first because there was two questions. Yeah. So if you want, you can add to the first one, and then I'll go and speak about the second one. Yeah. Because I was going to lead into Caroline here, because she's
catching us on delay. Yeah, we'll elaborate on this question and then I'll respond. You have to speak slowly. A pergunta foi sobre qual o mercado, né, o mercado-chave hoje, etc. E vou deixar a Carolina falar um pouco dela, mas antes de dar esse passo, é entender exatamente do que nós estamos falando aqui. É do Campeonato Brasileiro? É da seleção? É os times? E entender que tudo está indo para o mesmo caminho, porque um clube que nem... Vou citar o Corinthians, tá? O Corinthians teve um jogador chinês, busca isso, está voltando para os Estados Unidos agora no ano que vem, terceira vez, né? E eu acho que é um clube que não está independentemente apenas fazendo isso, ele está carregando a mensagem do nosso futebol, né? Assim como o Atlético Mineiro, como foi esse ano, e ganhou de 3-0 do Schalke, nós vimos o retorno do que foi isso, e a demanda lá fora. E a Caroline aqui tem a informação da Bundesliga sobre os mercados chaves e vamos falar sobre o Brasil. Sorry, to you. We have a delay. We will wait. I don't think that I'm in the position to talk about Brazil, but I first of all, I fully agree with what Arturo was saying, because I see like it goes both ways. It's for once you start in your region, you start in your own country, and then it goes step by step. Then you go to Latin America, and then you can define which other target markets are there, like the Bundesliga did basically. It will only be reasonable to go to other countries when you actually already can identify some demand, and obviously where there's demand for soccer in general. So and the phenomenon that we also saw, as I follow the German market the most, of course. So when we have players going to the US, or for example, now we have Jürgen Klopp, the former coach of Borussia Dortmund, who's in Liverpool now, all of a sudden the interest in the EPL is skyrocketing because everybody is following. Then we have, for example, Dirk Nowitzki is a great export from German sports at the Dallas Mavericks, and people are all of a sudden interested in the NBA. So I think it's about, having stars from your own country and the other countries, but it's also bringing stars into your league, bringing some more interest into your league, because I think everybody knows how great Brazilian soccer is. This is undeniable, and everybody, when you go to a World Cup, you always want to attend a Brazilian game because that's just where the atmosphere is, where great quality of play is, and where passion is. But I think it's both ways. And in the MLS, actually, we see the same phenomenon, or with an American players. Now there's this young kid, 17-year-old kid called Pulisic. He's playing in the Bundesliga now. He's playing at Borussia Dortmund. They found him somewhere in Pennsylvania as a college grad, and he scored twice the last 2 weeks. And all of a sudden, there's such big interest from the US. So they will focus more and more, and will report from him. So I think it goes both ways, not only one way. But Brazil is also a targeted market nowadays. Yes, it is. I talked about the target markets the Bundesliga has identified, and Brazil is definitely one of the 10. So sorry for coming back if you remember the question from half an hour ago. No, in regards to your question, the truth for FC Barcelona is that we really want to conquer every market in the world. We want to make sure that there's a little piece of Barcelona everywhere in the world. There's right now a clear focus in the Americas. We will be opening an office in New York City. That's obviously a huge investment, not only in terms of money, but in terms of resources and employees. So there's a clear focus in the United States. It's a reality that soccer is growing in the United States, but that also includes Mexico, which is a huge market for us. We had Rafa Marquez play 10 years or so at FC Barcelona, huge market, and obviously Brazil, which has an obvious connection with FC Barcelona since, you name it, we've had. Para fechar, a gente está com um tempo curtinho, só para fechar, para a gente encerrar, antes das nossas homenagens aqui para vocês, quando o Barcelona vem jogar aqui no Brasil? We'll see. I don't want to get into any into any problems. We'll see. We really want to come. I think it's going to happen within the next couple of years. Vou fazer vídeo com todas as crianças com a camisa do Barcelona e vou te mandar. Okay. Thank you a lot for everything. O dia foi maravilhoso. Eu acho que para todo mundo foi extremamente proveitoso. Eu gostaria de convidar agora o secretário Walter Feldman e o Gilberto Rato, idealizador desse evento, para que prestem as homenagens a todos vocês. Muito, muito, muito obrigado. Thanks a lot. Thank you.